meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é o Diego Cerqueira, professor de Direito Constitucional, e hoje eu gostaria de trazer uma dica para você que está se preparando para o próximo exame de ordem. Eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre a atuação do Senado Federal. Olha só, pessoal, o Senado tem um papel importante dentre as suas competências privativas previstas lá no artigo 52. E uma delas diz respeito à atuação do Senado Federal diante de uma decisão de mérito proferida em sede de controle difuso pelo Supremo Tribunal Federal. O controle difuso é aquele que é realizado entre partes, diante de um caso concreto e que, via de regra, os efeitos dessa decisão alcançam apenas as partes. Mas é possível que o Senado Federal possa ampliar os efeitos dessa decisão, trazer efeitos erga omnes, eficácia erga omnes, diante de uma decisão que foi proferida em sede de controle difuso. Papel importante do Senado Federal e para fins de prova a gente vai estudar. Então venha comigo para a tela, em verdade fazendo a correção, estamos diante não de efeitos, mas de eficácia, tá bom? Olha só o que nos diz o 52, inciso 10 da nossa Constituição. Compete privativamente ao Senado suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Entende a doutrina do direito constitucional que é uma possibilidade excepcional de se atribuir eficácia erga omnes, ou seja, estender a eficácia que foi conferida entre partes num processo de controle difuso, mas trazer um sentido e alcance a todos, um sentido e alcance maior dessa decisão de mérito em sede de controle difuso. Diego, isso acontecerá por meio de qual instrumento? Através de uma resolução do Senado, tá bom? Então o Senado edita uma resolução nos termos do 52, inciso 10º, e traz eficácia geral erga omnes, suspendendo a execução no todo ou em parte de uma norma que foi declarada inconstitucional em sede de controle difuso, que em tese alcançaria apenas as partes envolvidas no processo, mas que agora o Senado está dando eficácia erga omnes. Tudo bem? Qual é a natureza dessa decisão do Senado? Doutrinariamente, a doutrina clássica entende ou entendia que essa atuação do Senado é uma atuação de natureza política. O Senado tem uma competência privativa nesse tema, uma atribuição própria e que, portanto, por ser uma competência política, o Senado também tinha um viés discricionário. Caberia ao Senado, um papel do Senado, se ele entenderia por bem trazer essa eficácia erga omnes. Vem comigo para a tela, o objetivo é de uma natureza política, de ampliar o alcance de uma decisão, mas um ato de cunho discricionário, ou seja, o Senado não estava obrigado a suspender uma lei declarada inconstitucional pelo STF. E a doutrina clássica entendia, por ser um ato discricionário, não haveria que se falar em qualquer infração na ordem jurídica constitucional. Lembrando que, embora estivéssemos diante de um ato de cunho discricionário, a atuação do Senado ela não poderia ampliar, restringir ou interpretar uma nova decisão. O Senado tinha que seguir o entendimento que o STF deu, mas ele tinha a discricionariedade se ele produzia o ato ou não, se ele editava a resolução ou não. O que é que acontece? Esse é o entendimento clássico, mas no finalzinho de 2017, nós tivemos um caso importante em sede de controle difuso, controle incidental, que foi o caso do amianto, em que o Supremo Tribunal Federal discutiu essas questões e discutiu inclusive o papel do Senado diante da incidência do artigo 52, inciso 10º. E a gente tem uma posição jurisprudencial nova, um pouquinho diferente, em que o Supremo Tribunal Federal entende que diante de uma decisão em sede de controle difuso, ainda que seja incidental, o papel do Senado é de dar publicidade a essa decisão, a esse entendimento que foi exarado pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, não caberia mais se falar em uma atuação discricionária do Senado Federal. O Senado deveria editar essa resolução para dar publicidade ao entendimento que foi proferido pelo STF. Vem comigo para a tela.
Olha só o que nos diz o Supremo Tribunal Federal, isso inclusive foi chancelado através do informativo 886. Mesmo ao se declarar incidentalmente, ou seja, em controle difuso, em um caso concreto, a inconstitucionalidade de uma lei, essa decisão, assim como acontece no controle abstrato, também produz eficácia erga omnes e efeito vinculante. O STF entende que o papel do Senado seria de simplesmente, mediante publicação, divulgar a decisão que foi proferida pelo Supremo. Daí a ideia de uma teoria da abstrativização do controle difuso. O Supremo realiza uma decisão em sede de controle difuso, mas para dar eficácia erga omnes, requisita ao Senado para que amplie o sentido e alcance desse entendimento exarado pelo Supremo. É um entendimento novo acerca do artigo 52, inciso 10º. Estamos diante, tipicamente, meus amigos, de uma mutação constitucional, fruto do poder constituinte difuso, um poder de mudança da Constituição, não no texto, mas no sentido, na interpretação do artigo 52, inciso 10º. Então, muito cuidado. Como é que eu devo proceder, Diego, para fins de prova? O texto continua válido, 52.10. Se a OAB cobrar literalidade, a gente vai seguir a literalidade. Mas se a OAB estiver antenada com o informativo 886, com o novo entendimento do STF, ela pode fazer uma questão e ela vai comentar que o papel do Senado no artigo 52 é de dar publicidade a essa decisão que foi proferida pelo STF. Trata-se de um novo entendimento, uma nova interpretação do 52, um fenômeno da mutação constitucional, alteração do sentido do texto da Constituição em respeito aí à teoria da abstrativização do controle difuso. Tá bom? Fiquem espertos com base nesses detalhes que foram trazidos pelo STF no informativo 886. Isso pode pintar em prova. Um abraço e até a próxima dica.